Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado ouvinte, Deus seja louvado pela sua vida. Hoje, quinta-feira, dia de adoração. Os nossos joelhos dobrados diante do Senhor, clamando pelo fim da peste, pelo fim da fome, pelo livramento da guerra, serão profundamente abençoados por Deus. E nós não podemos ter joelhos vacilantes. A nossa fé precisa ser firme, a nossa oração precisa ser sincera e diretamente ao coração de Deus. Nessa semana ainda vamos continuar com o tema da assídia espiritual, segundo os apontamentos de São Gaspar Bertone, fundador dos Estigmatinos. Um santo muito importante, muito simples e de profunda entrega de sua vida a Deus. Depois nós vamos voltar a este assunto sempre às sextas-feiras, até terminar esse caderno tão importante de anotações de São Gaspar Bertone na sua formação para os seminaristas, para as pessoas, para os sacerdotes. Hoje, nesta quarta lição do seu livro, Assídia, o vírus que mata o amor, São Gaspar inicia a apresentação das diversas expressões de assídia. Por exemplo, a negligência, a inconstância e a indolência. Considere em primeiro lugar a negligência, que assume mais ou menos todos os comportamentos viciosos de quem abandona a via do amor e passa a se arrastar pesadamente numa vida de inconsequência, sem convicção e sem vivacidade. Isso aqui não é só no mundo do povo, dos leigos, não. Nós, sacerdotes, também podemos cair nessas misérias terrivelmente. Com o passar do tempo, nos nossos relacionamentos com os outros e com Deus, lentamente aparecem a rotina e os gestos que antes haviam dado tanto gosto à nossa existência, se transformam em ações apagadas. É a fase das missas distraídas, das meditações esquecidas no minuto seguinte, das confissões rotineiras sem empenho de mudar e de superar a tendência aos pecados. Tudo pesa e por isso constantemente se olha o relógio, a fim de ver quanto tempo falta para o fim do incômodo. Isso é comum na missa, para nós sacerdotes que estamos oficiando o mistério, sobretudo na hora da homilia, a gente percebe as pessoas a olhar os relógios. Na Itália é pior. Quando você passa de meia hora com a missa, as pessoas fazem questão de levantar o braço, mostrando o relógio. É assídia. Tomou conta do coração das pessoas. Nessas primeiras instruções, São Gaspar repete um estribilho. Maldito quem faz a obra de Deus com moleza, com negligência. Ele cita Jeremias 48:10. Trata-se de expressão bastante forte. A negligência, que coisa! O amor é uma obra de arte jamais terminada, diz ele, e exige ser continuada a cada dia com criatividade. Toda ligação de amor, para ser duradoura, precisa de cuidados e devemos dedicar muita atenção para enfrentar todas as ameaças. São Gaspar, no seu memorial privado, nos convida a meditar sobre a morte e sobre o tempo, que corre veloz, para viver com diligência e intensidade o tempo que nos resta. E ele cita Efésios 5,16. Aproveite o tempo presente. O tempo não volta mais.
É preciso, pois, empregá-lo com grande diligência. Meditação sobre a morte. O passado não existe mais, o futuro ainda não. Somente existe o presente. Viver o dia a dia, ou melhor, da manhã até o meio-dia e do meio-dia até a tarde, fazendo cada ação com a perfeição possível. Talvez não tenha mais tempo para glorificar a Deus. Revendo o escúpule e lendo a imitação de Cristo, sentimentos de corrigir a perfeição e de combater qualquer negligência. O cristão precisa estar focado nesta drástica realidade que nos aguarda, que é a morte. Drástica para quem morre na assídia, mas um momento de Páscoa, de passagem, para quem está na prontidão do Senhor, que venceu a moleza, que venceu a inconstância. A inconstância nas próprias escolhas é uma característica negativa que quase todos nós temos. A gente vê muito isso na igreja, nos compromissos, as pessoas negligenciando os seus trabalhos na igreja e ainda por cima mentem. Mentem para o padre, mentem para o coordenador, inventa desculpas, ou seja, vai carregando o coração ainda mais de falsidade. Principalmente no campo espiritual, ela é deletéria, porque não existe conquista sem a virtude da constância. É interessante a observação de São Gaspar sobre a inconstância sempre válida também para os não mais jovens. Ele diz: muitos, sobretudo os jovens, perdem a paciência, que é indispensável para a vitória completa sobre si mesmos, e assim deixam vencer pelas situações que colocam à prova sua inconstante fortaleza. A indolência é o vício que leva literalmente à despreocupação e por isso provoca uma regressão até o ponto de perder todas as riquezas espirituais e humanas. Precisamos combater isso, essa moleza, essa inconsequência que a assídia vai produzindo em nós, sobretudo nesse tempo complicado da peste que nós estamos a viver. Vamos nos alimentar com um versículo do Evangelho de hoje. O Santo Evangelho desta quinta-feira nos traz Mateus 7, 21, 29. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade de Deus. Nós, cristãos, precisamos ser homens e mulheres do autodomínio. Precisamos dominar a nós mesmos, dominar a assídia, esse veneno que vai surgindo dentro de nós, nos levando ao desprezo pelas coisas de Deus, nos levando ao afastamento das coisas de Deus. Eu creio que muitos que estão a ouvir este programa estão vivendo e passando por elementos de assídia na sua vida. Você está deixando não o vírus que veio lá da China, mas esse vírus espiritual que se chama assídia, matar o amor dentro do seu coração. Quando nós deixamos de rezar, deixamos de participar das nossas obrigações na igreja, da nossa tarefa catequética de evangelização nas pastorais, a gente vai enveredando pelo descaso para com as coisas de Deus. E outro dia uma pessoa me dizia que teve um tempo de assídia tão ruim, depois foi alertada por um grande sofrimento na sua vida e ela voltou a Deus. E ela disse que ficou assustada quando ela foi contar e já fazia 8 anos que ela não ia mais à missa. Imagina, 8 anos. Uma pessoa assidiosa, relaxou-se, tornou-se mole nas coisas de Deus, foi desprezando tudo, foi deixando. Ainda bem que Deus permitiu que ela passasse por uma grande provação para que ela acordasse do sono
de morte que ela se encontrava nele. Se você, meu irmão, meu ouvinte, está vivendo assídia, procure quanto antes sua paróquia. Vá até o sacerdote, faz uma confissão, volte o seu amor para com Deus. É tão bonito o coração que está sempre ativo na graça de Deus. Não deixe o tempo passar. Não deixe o seu coração morrer silenciosamente nesta ausência do sagrado e da graça de Deus que quer nos alentar no dia a dia da nossa existência. Que o Santíssimo Sacramento seja a força para o reavivamento do seu ser religioso e para o recomeço de muitos de vocês que precisam voltar a Deus enquanto é tempo. Volte a Deus por amor, sem que tenha que voltar a Ele pela dor. Vamos à nossa oração. Pai de amor, nós te adoramos nesta manhã na pessoa do teu Filho Jesus, presente na divina Eucaristia. Pai Santo, que a força da Capela do Santíssimo, de cada paróquia onde os nossos ouvintes oram e realizam seus trabalhos obsequiosos de evangelização, de louvor, de adoração, seja um lugar santo de Deus. Toca, Senhor, todos que vão hoje fazer sua adoração. Abençoa, Senhor, os que estão longe de Ti, que estão necessitados e carentes da Tua graça, para que, voltando ao Teu altar, ao Teu amor, possa encontrar-se novamente com o primeiro amor, com o dom do Espírito Santo. Fica conosco, Senhor, tira o medo do nosso coração, o vazio, a preguiça espiritual, a moleza espiritual e a inconstância. E dai-nos a graça da intercessão de São Gaspar Bertone, para que superemos todas as dificuldades e a assídia da nossa vida espiritual, hoje e sempre. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde, prezado ouvinte, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.